Eu nunca acreditei no sobrenatural, nem em fantasmas, nem em espíritos, nem nas coisas estranhas que as pessoas diziam ver nas profundezas da floresta. Meu mundo era feito de coisas concretas. A dor nas minhas juntas, o peso de um martelo, a mordida do vento de inverno. Tudo isso mudou no outono em que perdi tudo o que importava. Minha filha, Sarah, e seu marido, Mark, morreram numa colisão frontal em uma estrada escorregadia na montanha. Em um momento, eles eram uma família. No seguinte, uma estatística no boletim da Polícia Rodoviária Estadual. E assim, de repente, eu estava sozinho com a filha bebê deles, Lily. Eu, um avô de 61 anos, com nada além de uma mísera aposentadoria e uma cabana cheia de frestas no sopé das montanhas. Eu estava me afogando no luto, completamente perdido sobre como iria sobreviver. Quanto mais criar uma criança. Mas outra coisa, algo além de toda a compreensão, tinha planos diferentes para nós. Foi em outubro que eles se foram. O ar tinha aquele toque cortante e melancólico que sinaliza o fim do calor. O acidente aconteceu em uma curva molhada logo na saída do nosso vale, um lugar por onde eu já tinha passado 1000 vezes. Em um momento, Sarah estava levando sua família para casa depois de me visitar, com Lily presa em segurança na cadeirinha no banco de trás. E no seguinte, uma van de entregas aquaplanou numa camada de folhas molhadas e invadiu a pista deles. O policial rodoviário que veio à minha porta tinha um olhar treinado e cansado. Ele me disse que eles morreram na hora, como se a rapidez do fim deles fosse algum tipo de consolo. Não era. Era apenas um tipo diferente de horror. Lily sobreviveu. Sua cadeirinha virada para trás, uma fortaleza de plástico e espuma, a salvou. Ela tinha apenas 7 meses, um ser minúsculo, jovem demais para compreender que seus pais nunca mais voltariam. Jovem demais para saber qualquer coisa, exceto que o universo, de repente, havia se tornado um lugar mais escuro, mais frio e mais vazio. O conselho tutelar apareceu alguns dias depois, uma mulher gentil, mas exausta, que perguntou se eu poderia ficar com ela. Claro, eu disse que sim. A palavra saiu da minha boca antes que meu cérebro pudesse processar as implicações aterrorizantes. O que mais eu poderia dizer? Ela era minha neta, meu último elo vivo com Sarah, minha própria carne e sangue. Mas concordar em ficar com ela e saber como dar conta eram duas realidades completamente diferentes. Eu criei Sarah 35 anos atrás, mas eu era um homem jovem na época, cheio de vigor, e minha esposa Marta ainda estava viva. Nós éramos uma equipe. Agora eu estava sozinho, sobrevivendo com uma renda fixa que mal cobria os impostos da propriedade e a conta do gás. Minha cabana, que por décadas pareceu rústica e charmosa, agora se revelava pelo que era: velha e precária. O aquecedor era uma geringonça temperamental que cuspia um ar morno com um gemido. As molduras das janelas encolheram com os anos, deixando entrar correntes de ar que serpenteavam pelo chão sempre que o vento soprava. E o inverno, o verdadeiro e implacável inverno da montanha, estava se aproximando. Minha cabana ficava bem no fim da linha, onde a estrada cuidada pelo município desistia e a natureza selvagem começava. A maioria das pessoas ficava longe desta área, dizendo que era remota demais, longe demais das conveniências da civilização. Mas eu morava aqui há 45 anos e nunca tive problemas. As montanhas sempre pareceram uma companhia silenciosa e constante, algo quieto e protetor. Eu nunca imaginei que elas se tornariam algo mais. As primeiras semanas, depois que Lily veio morar comigo, foram as mais difíceis da minha existência. A dor do luto era um peso físico, pressionando meu peito até que eu mal conseguia respirar. Eu chorava todas as noites, depois que ela adormecia no berço velho que eu tinha recuperado às pressas do sótão. Eu chorava por Sarah, por seu futuro roubado, pelo jovem gentil com quem ela havia se casado.
Eu chorava pela vida que esta pequena criança nunca teria com seus pais. E eu chorava porque estava apavorado. Apavorado por não ter dinheiro suficiente para fraldas e fórmula, que eram chocantemente caros. Apavorado por não ter energia para fazer isso sozinho, para acordar a cada 3 horas para as mamadas, para acalmar seus choros inexplicáveis. Apavorado de que eu falharia com ela, assim como sentia que havia falhado com todos os outros em minha vida. Novembro chegou e trouxe o primeiro frio sério. A temperatura despencou para abaixo de 0 e lá ficou, prendendo o chão em uma camada de gelo. Minha conta de aquecimento dobrou, depois triplicou. Comecei a usar 4 camadas de roupa dentro da cabana e mantinha Lily enrolada em tantos cobertores que ela parecia um pequeno casulo. Eu dava as mamadeiras, trocava as fraldas e tentava fazê-la sorrir, mas por dentro eu estava sufocando. O luto era um veneno lento, e o terror de não ter o suficiente era uma fome constante e corrosiva. Então veio a noite que transformou tudo. Faltavam 3 semanas para o Natal. Uma chuva congelante e implacável caía, e o vento gritava pelas frestas das minhas velhas janelas como uma alma penada. Eu tinha acabado de colocar Lily na cama, sua respiração suave sendo o único som pacífico no mundo, quando ouvi algo lá fora. No início eu ignorei, pensando ser o vento batendo um galho seco na lateral da cabana, um som bastante comum. Mas então ouvi de novo, uma pancada pesada e deliberada, depois outra, e então passos, rangendo na neve coberta de gelo. Meu coração martelava contra as costelas. Estávamos a mais de 3 quilômetros do vizinho mais próximo. Ninguém vinha aqui depois de escurecer, especialmente em condições como esta. Meu primeiro pensamento foi um animal, uma onça parda ou talvez um urso, levado pela fome a procurar comida perto da cabana. Mas os passos soavam pesados demais, bípedes demais, propositais demais. Soavam impossivelmente como os de uma pessoa. Eu me arrastei até a janela da sala principal com as mãos trêmulas e afastei a pesada cortina de lã apenas uma frestinha. O que eu vi fez meu sangue congelar nas veias. Havia algo parado no meu quintal, algo enorme. Tinha pelo menos uns 2,70 metros de altura, uma silhueta gigantesca contra a chuva congelante que rodopiava, coberto da cabeça aos pés por uma pelagem espessa e escura. Seus ombros eram largos como uma geladeira. O Bigfoot estava perfeitamente imóvel na tempestade, com a cabeça ligeiramente inclinada como se estivesse ouvindo, apenas olhando para a minha cabana. Seus olhos captaram a luz fraca da minha lâmpada da varanda e a refletiram de volta, um par de discos brilhantes, exatamente como os olhos de um animal fazem à noite. Mas aquilo não era um animal. Não um animal que eu já tivesse visto ou lido a respeito. Eu tropecei para trás, longe da janela, pressionando a mão sobre a boca para abafar um grito. Minha mente girava, um carrossel frenético de descrença e terror. Será que eu estava vendo coisas? Será que eu estava tão exausto e devastado pelo luto que minha mente finalmente tinha pirado, conjurando monstros da tempestade? Mas não. A visão era sólida demais, real demais. Eu podia ver a chuva congelante se acumulando em sua pelagem emaranhada. Eu podia ver a pluma fraca de sua respiração se condensando no ar gélido. Eu podia ver seu peito maciço subir e descer a cada respiração lenta e deliberada. Meu primeiro instinto foi proteger Lily. Corri para o quarto dela e fechei a porta o mais silenciosamente que minhas mãos trêmulas permitiram. Ela ainda dormia, seu peitinho subindo e descendo em um ritmo tranquilo, alheia ao pesadelo parado em nosso quintal. Fiquei ali no escuro, ouvindo meu próprio coração trovejar nos meus ouvidos, um tambor frenético contra o vento uivante. Lá fora, eu podia ouvir o Bigfoot se movendo. Ouvi-o andando ao lado da casa, seus passos pesados rangendo com uma clareza enervante. Ouvi-o parar na entrada dos fundos, ouvi a maçaneta girar,
O pânico tomou conta de mim. Tateei em busca do meu telefone para pedir ajuda, mas minhas mãos tremiam tanto que o derrubei. Ele bateu no chão, o som ecoando como um tiro no silêncio tenso. Quando o peguei novamente, o barulho na porta havia parado. O Bigfoot tinha ficado em silêncio. Fiquei congelado no escuro, cada músculo tenso, esperando que a porta arrebentasse ou uma janela se estilhaçasse, mas nada aconteceu. Depois do que pareceu uma eternidade, mas provavelmente foram apenas 30 minutos, finalmente criei coragem para voltar à janela e olhar para fora novamente. O Bigfoot tinha ido embora. O quintal estava vazio. A única evidência de que ele estivera ali era um conjunto de pegadas enormes e profundas no gelo, que iam da escuridão impenetrável das montanhas até a minha cabana, e depois de volta. Eu não dormi naquela noite. Sentei-me em uma cadeira de encosto duro ao lado do berço de Lily com uma velha, faca de caça no colo, pulando a cada rangido da velha cabana, a cada rajada de vento. Pela manhã, eu quase me convenci de que devia ter sido um urso. Um urso muito grande e muito estranho. Ursos às vezes andam sobre as patas traseiras. Talvez no escuro e na chuva congelante, minha mente assustada e privada de sono tivesse distorcido a imagem de um urso comum em algo impossível. Mas quando o sol nasceu, lançando uma luz fraca e aquosa sobre a paisagem congelada, fui lá fora para olhar aquelas pegadas. Não eram pegadas de urso. Tinham o formato de pés humanos, mas 4 vezes maiores, com um arco distinto e 5 dedos discerníveis. Elas iam direto até a minha entrada dos fundos, paravam ali por algum tempo e depois recuavam para as montanhas em uma linha reta e firme. Naquela manhã, encontrei outra coisa também. Na minha varanda dos fundos, arrumada cuidadosamente no degrau de cima como se fosse apresentada para inspeção, havia uma pilha de mantimentos. Não lixo ou restos, mas comida de verdade, valiosa. Havia uma dúzia de cogumelos selvagens, daqueles que eu sabia serem comestíveis e de primeira, ainda frescos apesar do frio brutal, dispostos em um cacho arrumado. Ao lado deles, 4 trutas grandes, já limpas e evisceradas, suas escamas prateadas brilhando, deitadas sobre uma cama de agulhas de pinheiro perfumadas. O Bigfoot as deixara ali durante a noite. Fiquei ali, olhando para aquela comida por um longo tempo, tentando entender o impossível. Essa criatura, esse monstro dos mitos e lendas, tinha me aterrorizado até o fundo da alma. Mas não tinha tentado me machucar. Não tinha arrombado minha porta. Em vez disso, o Bigfoot me trouxe mantimentos. Por quê? Olhei para aquelas trutas e cogumelos e pensei na minha geladeira quase vazia. Pensei em como eu vinha esticando cada centavo, pulando refeições para poder comprar fórmula para Lily. Pensei no medo profundo e gelado que eu sentia de que não conseguiríamos passar pelo inverno. Levei os mantimentos para dentro. A truta estava firme e fresca. Os cogumelos eram terrosos e deliciosos, e cozinhei ambos no café da manhã. Senti uma estranha sensação de culpa no início, como se estivesse aceitando caridade de algo de que eu deveria estar fugindo. Mas eu estava com fome, estava desesperado e a comida era boa. Naquela noite, o Bigfoot voltou. Desta vez eu estava esperando, então não fiquei com tanto medo. Ouvi o familiar ranger de passos no gelo e fui até a janela. O Bigfoot estava parado no mesmo lugar de antes, uma sentinela colossal e silenciosa, apenas observando minha cabana. Desta vez, com a lua espiando por uma fresta nas nuvens, consegui ver a criatura melhor. O Bigfoot era maciço, com braços longos e poderosos que quase chegavam aos joelhos e uma constituição larga e musculosa. Sua pelagem era de um marrom escuro e rico, quase preto ao luar, e seu rosto era uma mistura estranha e fascinante de humano e primata, com um nariz achatado, uma sobrancelha proeminente e olhos fundos que pareciam conter uma inteligência profunda e consciente. O Bigfoot ficou ali por talvez 15 minutos. Depois se virou com uma graça surpreendente para seu tamanho
e voltou para as montanhas. Pela manhã, havia mais comida na minha varanda. Mais cogumelos, mais trutas e, desta vez, um peru selvagem, já depenado, limpo e pronto para cozinhar. Isso continuou por semanas. A cada poucas noites, o Bigfoot vinha e ficava no meu quintal, um observador silencioso. Toda manhã, após uma visita, eu encontrava comida na minha varanda. Parei de ter medo e comecei a ficar intensamente curioso. Quem era essa criatura? O que ela queria? Por que estava me ajudando? Comecei a deixar minhas próprias oferendas na varanda. Nada extravagante, apenas coisas que eu achava que a criatura poderia apreciar. Um pote de mel do mercado de produtores locais, um pão que eu tinha assado, um cobertor de lã velho e quente que eu não usava mais. Todas as manhãs, minhas oferendas haviam sumido e havia comida nova em seu lugar. Tornou-se uma rotina silenciosa e sagrada, uma troca entre nós. Eu colocava algo e o Bigfoot pegava e deixava outra coisa. Estávamos nos comunicando sem palavras, construindo um relacionamento estranho e hesitante, baseado em presentes e gestos. Minha neta estava crescendo durante esse tempo, uma pequena flor desabrochando no mais rigoroso dos invernos. Ela agora engatinhava, se apoiava nos móveis, fazendo aqueles sons balbuciantes que são os precursores das palavras. Ela tinha os olhos de Sarah, aquela mesma inteligência brilhante e curiosa que parecia absorver tudo. Vê-la crescer era uma dor constante e agridoce. Doloroso, porque Sarah nunca veria esses marcos. Lindo, porque esta menininha estava prosperando, um testemunho da teimosia da vida em continuar apesar de tudo. Bebês não se importam com a sua tristeza. Eles precisam ser alimentados, trocados, entretidos e amados. Lily me puxou para frente quando tudo o que eu queria era desmoronar para trás no meu luto. Ela me deu uma razão para continuar quando eu sentia que não tinha mais nenhuma, e o Bigfoot nos manteve vivos. Sem a comida que a criatura trazia, não sei o que teria acontecido. Minha aposentadoria mal cobria a conta de aquecimento e os impostos da propriedade. Não sobrava nada para o supermercado, mas toda manhã havia comida na minha varanda. Peixe, caça e plantas selvagens, mais do que suficiente para nos manter alimentados. Aprendi a preparar coisas que nunca havia cozinhado antes. Aprendi quais plantas selvagens eram comestíveis e quais não eram, guiado pelas seleções cuidadosas do Bigfoot. Aprendi a conservar comida para tempos de escassez, a defumar carne e secar ervas. O Bigfoot estava me ensinando a sobreviver de uma maneira que eu nunca precisei antes. Então o inverno chegou com força total. A neve começou a cair no final de dezembro e não parou até março. Estávamos soterrados sob vários metros dela. A estrada para o vale ficou intransitável por semanas a fio. O carteiro não conseguia passar. O caminhão de entrega de gás não conseguia passar. Estávamos completa e totalmente isolados da civilização, mas não estávamos sozinhos. Toda manhã eu acordava e descobria que alguém tinha aberto um caminho com uma pá da minha porta da frente até o galpão de lenha. Toda manhã havia uma pilha fresca de lenha perfeitamente rachada e empilhada na varanda. Toda manhã havia comida. O Bigfoot estava cuidando de nós, antecipando nossas necessidades, garantindo que tivéssemos tudo o que precisávamos para sobreviver ao inverno brutal. Eu nunca via a criatura durante o dia. Ela só vinha à noite, um fantasma ao luar. Mas eu podia sentir sua presença, uma vigilância constante vinda da linha das árvores. Às vezes, eu olhava pela janela e via um vislumbre de movimento nas sombras profundas. Às vezes, eu ouvia o estalo de um galho sob um peso enorme. Às vezes, eu encontrava uma única e maciça pegada na neve fresca que levava direto às minhas janelas, como se o Bigfoot estivesse ali, olhando para dentro, certificando-se de que estávamos seguros. Eu deveria ter ficado assustado com isso, com a ideia dessa criatura gigante espiando minha casa. Mas eu não estava. O Bigfoot provou ser um protetor, não uma ameaça.
Ele estava cuidando de nós, e naquele inverno brutal e isolado, quando éramos tão vulneráveis, essa proteção significava tudo. Uma noite em janeiro, durante a pior nevasca que eu já vi, algo aconteceu que mudou completamente minha compreensão sobre o Bigfoot. O vento era tão violento que parecia que ia arrancar a cabana de suas fundações. A temperatura havia caído para 20 graus negativos. Lily estava chorando, um lamento fino e infeliz, porque estava com frio, apesar de todos os cobertores em que eu a havia enrolado. O fogo na lareira a lenha estava rugindo, mas não conseguia competir com o frio ártico que se infiltrava pelas paredes. Eu estava genuinamente apavorado de que não sobreviveríamos à noite. Então, ouvi algo no telhado. Passos pesados e cuidadosos se movendo sobre as telhas. O Bigfoot estava lá em cima, fazendo alguma coisa. Ouvi sons de raspagem, de batidas, e então, depois de uma hora, tudo ficou quieto. Quando a manhã chegou e a tempestade finalmente passou, fui lá fora para ver o que tinha acontecido. O Bigfoot havia coberto todo o meu telhado com uma camada grossa de galhos de pinheiro, entrelaçando-os para criar uma manta de isolamento que prendia o calor lá dentro. A criatura também havia empilhado neve alta ao redor da base da cabana, criando uma barreira de vento natural que bloqueava o pior do frio. Naquela noite, nossa cabana ficou mais quente do que esteve em semanas. O Bigfoot tinha literalmente salvado nossas vidas. Depois daquela noite, comecei a conversar com a criatura. Eu sabia que ela estava lá fora na escuridão, observando e ouvindo. Então, eu ficava na minha varanda e falava para o ar frio da noite, contando ao Bigfoot sobre o meu dia, sobre o progresso de Lily, sobre meus medos e minhas esperanças. Eu não sabia se a criatura entendia minhas palavras, mas sentia uma profunda necessidade de reconhecer o que ela estava fazendo por nós, de expressar minha gratidão. E às vezes, só às vezes, eu ouvia uma resposta. Não palavras, mas sons. Um chamado grave e retumbante das profundezas das montanhas. Um galho quebrando em um padrão específico e rítmico. Uma série de batidas em uma árvore distante. O Bigfoot estava se comunicando de volta, à sua maneira. Estávamos construindo um relacionamento, a criatura e eu. Não um relacionamento humano, mas algo mais. Algo primal e honesto, baseado em cuidado mútuo. O Bigfoot nos protegia e nos provia. Eu reconhecia a criatura e a tratava com respeito. Esse era o nosso vínculo. A primavera chegou eventualmente como sempre chega. A neve derreteu e a estrada para o vale reabriu. As pessoas podiam passar agora. O carteiro, o entregador de gás, alguns vizinhos verificando se o velho na cabana remota havia sobrevivido. Todos ficaram maravilhados por termos conseguido passar por um inverno tão brutal. Apenas eu e um bebê, sozinhos. Eles perguntaram como eu tinha conseguido. Eu apenas sorri e disse que tivemos sorte. Eu não contei a eles sobre o Bigfoot. Eu sabia, com um instinto que não conseguia explicar, que a criatura precisava permanecer um segredo. Se as pessoas soubessem, viriam procurá-la. Caçadores com rifles de alta potência, cientistas com dardos tranquilizantes, curiosos com câmeras. Eles invadiriam estas montanhas e destruiriam a paz e a solidão que o Bigfoot precisava para sobreviver. Então, fiquei quieto. Deixei que as pessoas pensassem que eu era algum tipo de especialista em sobrevivência na selva. Um velho montanhês durão que conseguia sobreviver a qualquer coisa. Melhor que pensassem isso do que soubessem a verdade. Lily tinha 1 ano agora, dando seus primeiros passos vacilantes, dizendo suas primeiras palavras. Ela estava saudável e feliz, uma centelha de vida brilhante, apesar das dificuldades que havíamos enfrentado. E ela conhecia o Bigfoot. Ela o tinha visto pelas janelas vezes suficientes para reconhecê-lo. Quando a criatura aparecia na linha das árvores à noite, ela apontava seu dedinho gordinho e fazia um som animado,
um gorgolejo de reconhecimento. Ela não tinha medo. Para ela, o Bigfoot era apenas parte de seu mundo, tão normal e natural quanto as montanhas ou as árvores. Eu me perguntava o que isso significaria para ela à medida que crescesse. Ela se lembraria disso? Acreditaria que era real ou acabaria descartando como um sonho de seus anos de bebê? Eu esperava que ela se lembrasse. Esperava que ela carregasse esse conhecimento consigo, essa compreensão de que o mundo continha mistérios e maravilhas, além do que a maioria das pessoas acreditava ser possível. O Bigfoot continuou a nos visitar durante a primavera e o verão. O padrão era diferente agora. A criatura não vinha mais todas as noites e nem sempre deixava comida. Tínhamos outras fontes agora que a estrada estava aberta e eu podia ir à cidade. Mas o Bigfoot ainda nos checava regularmente, ainda se certificava de que estávamos seguros. Às vezes, eu encontrava presentes que não eram comida. Pedras com padrões lindos arranjadas em um círculo na varanda, uma coleção de penas de pássaros raros. Uma vez, uma pequena figura de madeira, toscamente esculpida, que parecia quase um brinquedo. Eu dei aquilo para Lily e se tornou sua coisa favorita. Ela o carregava para todos os lugares, dormindo com ele agarrado em sua mãozinha, brincando com ele, falando com ele em sua própria linguagem de bebê. Eu tinha a sensação de que o Bigfoot o havia feito especificamente para ela, um presente de um guardião para outro. Com o passar dos meses, aprendi mais sobre a criatura através da observação silenciosa. Aprendi que era inteligente, muito mais inteligente do que qualquer animal que eu já havia encontrado. O Bigfoot entendia causa e efeito, entendia nossas necessidades e as antecipava. Entendia que Lily era jovem e vulnerável e precisava de proteção extra. Também aprendi que era paciente. A criatura nunca se apressava, nunca agia impulsivamente. Tudo o que fazia era medido e deliberado. Aprendi que era forte além da crença. Certa vez, eu o vi de longe, carregando um alce adulto sobre os ombros como se não pesasse nada. E aprendi que era gentil. Apesar de seu enorme tamanho e força, o Bigfoot se movia com cuidado ao redor de nossa cabana, nunca danificando nada, nunca fazendo mais barulho do que o necessário. E aprendi que era solitário. Eu podia ver isso na maneira como a criatura às vezes demorava, parada na linha das árvores por horas, apenas nos observando viver nossas vidas. Eu podia ouvir isso nos longos e melancólicos chamados que às vezes fazia noite adentro, sons que pareciam estar procurando por uma resposta que nunca vinha. O Bigfoot estava sozinho nestas montanhas, assim como eu estava sozinho antes de ele aparecer. Talvez fosse por isso, em parte, que ele escolheu nos ajudar. Talvez tenha reconhecido em nós um reflexo de sua própria solidão. Naquele verão, algo aconteceu que me fez entender o quanto de perigo corríamos e o quanto dependíamos da proteção do Bigfoot. Um grupo de trilheiros, 3 rapazes da cidade, se perderam nas montanhas e acabaram perto da minha cabana. Eles viram Lily brincando no quintal e viram que eu era velho e estava sozinho, e decidiram se aproveitar. Eles vieram à porta pedindo água e depois entraram à força. Começaram a mexer nas minhas coisas, embolsando pequenos itens, seus olhos cobiçosos. Um deles fez um comentário sobre como estávamos isolados, como ninguém saberia se algo acontecesse aqui. Eu estava apavorado, eu não podia lutar contra eles, não podia proteger Lily deles. Eles eram jovens e fortes e eram 3. Mas então eles ouviram algo lá fora. Um som tão profundo, gutural e alto que fez as janelas tremerem. O Bigfoot tinha chegado e estava furioso. Os trilheiros correram para a janela e viram a criatura parada no quintal. 2,70 metros de pelo e músculo e pura raiva primal. O Bigfoot rugiu novamente, um som que parecia abalar o próprio ar, e deu um passo em direção à cabana. Aqueles jovens correram como eu nunca vi ninguém correr antes.
Eles arrombaram minha porta e dispararam pela estrada da montanha abaixo, sem nem olhar para trás, a bravata deles evaporando em puro terror. O Bigfoot os observou partir, certificando-se de que realmente tinham ido embora. E então se virou para me olhar pela janela. Eu acenei com a cabeça para a criatura, um gesto de profundo agradecimento. O Bigfoot acenou de volta. Um gesto lento, deliberado e muito humano de algo que não era humano. E então se dissolveu de volta entre as árvores. Eu relatei o incidente à polícia, mas omiti o detalhe mais importante. Disse que os trilheiros tinham se assustado com algo na floresta, talvez um urso. A polícia encontrou os 3 homens no vale, ainda apavorados, balbuciando sobre um monstro nas montanhas. Todos presumiram que eles estavam drogados ou tiveram algum tipo de alucinação compartilhada. Mas eu sabia a verdade. O Bigfoot nos salvara novamente. Ele nos protegeu de uma ameaça que eu não poderia ter enfrentado sozinho. Depois daquele incidente, senti-me ainda mais conectado à criatura. Não era mais apenas fornecer comida e lenha. Estava nos guardando ativamente, vigiando por perigo, intervindo quando necessário. Estávamos sob a proteção de algo poderoso, antigo e totalmente dedicado à nossa segurança. Lily tinha 2 anos agora, correndo, falando e cheia de personalidade. Ela amava as montanhas, amava brincar lá fora, amava procurar pelo Bigfoot toda noite. Ela tinha seu próprio nome para a criatura, sua versão infantil da palavra que saía soando como Big. Toda noite, ela ficava na janela e chamava por Big, acenando com sua mãozinha. E na maioria das noites, o Bigfoot aparecia na linha das árvores e, para minha surpresa, levantava uma de suas mãos maciças e acenava de volta. Os anos continuaram a passar. Minha neta cresceu de uma criança pequena para uma menina. Ela aprendeu a ler e a escrever, me ajudava com as tarefas na cabana. Tornava-se mais independente a cada dia, mas ela nunca parou de procurar por Big toda noite. O Bigfoot permaneceu uma constante em sua vida, tão confiável quanto o nascer do sol, tão permanente quanto as próprias montanhas. Ela entendia, mesmo aos 5 anos, que nossa situação era incomum, que outras crianças não tinham um Bigfoot cuidando delas. Ela entendia que isso era algo especial, algo secreto que precisávamos proteger. Ela sabia que não devia contar a ninguém sobre o Big. Eu tinha 68 anos agora. Os anos estavam me alcançando mais rápido do que eu queria admitir. Eu estava com problemas nos joelhos, nas costas, na minha resistência. Mas eu não podia ir embora. Não podia abandonar o Bigfoot e não podia tirar minha neta do único lar que ela se lembrava. Esta cabana, estas montanhas, este relacionamento impossível com uma criatura da lenda, esta era a nossa vida. Era tudo o que tínhamos e tudo o que precisávamos. O Bigfoot parecia entender que eu estava envelhecendo. A criatura começou a fazer mais coisas pela propriedade, assumindo tarefas que eu não conseguia mais lidar com facilidade. Consertava trechos da cerca que haviam caído, limpava árvores caídas do caminho para a estrada, fazia o trabalho pesado que eu não conseguia mais fazer. O Bigfoot estava se adaptando novamente, intervindo para preencher as lacunas em minhas capacidades, garantindo que nosso pequeno lar continuasse a funcionar. Uma noite, naquele outono, algo extraordinário aconteceu. Lily tinha 6 anos, brincava no quintal, construindo algo com gravetos e pedras. Eu observava da varanda, aproveitando o ar fresco. Então, vi o Bigfoot emergir da linha das árvores, mais cedo do que o habitual. A criatura caminhou em direção à minha neta, movendo-se devagar e com cuidado. Ela olhou para cima, viu Big se aproximando e sorriu. O que aconteceu a seguir ainda me enche os olhos de lágrimas quando penso nisso.
O Bigfoot se ajoelhou ao lado dela, tornando-se menor e menos intimidante. Ele estendeu uma mão maciça e coberta de pelos e tocou suavemente o topo da cabeça dela, um gesto de afeto óbvio e terno. Ela estendeu a mão e tocou a mão da criatura em troca. Eles ficaram assim por um longo momento, uma conexão silenciosa e profunda passando entre eles. Então, o Bigfoot se levantou, deu-lhe outro tapinha gentil na cabeça e voltou para a linha das árvores. A barreira entre as espécies, entre o humano e o que quer que essa criatura fosse, se dissolveu naquele momento. Enquanto escrevo isto agora, já se passaram quase 9 anos desde que o Bigfoot apareceu pela primeira vez no meu quintal, naquela noite de chuva congelante. 9 anos de milagres diários, de amizade impossível, de sobrevivência contra todas as probabilidades que deveriam ter nos derrotado. Lily tem 9 anos, é saudável e feliz, se preparando para começar a 4ª série na pequena escola do Vale. Eu tenho 70 anos, ainda vivo e funcional, ainda capaz de cuidar dela apesar de todos os desafios da idade e do isolamento. E o Bigfoot ainda está aqui, ainda cuidando de nós, ainda garantindo que tenhamos tudo o que precisamos. No inverno passado, a criatura nos trouxe outro presente. Era uma figura de madeira esculpida, muito maior e mais elaborada do que o brinquedo que dera a Lily anos atrás. Esta escultura era de 3 figuras juntas, uma grande, uma média e uma pequena. A figura grande era claramente o Bigfoot. A figura média era claramente eu, curvado pela idade, apoiado em uma bengala. A figura pequena era claramente Lily, de pé entre nós com a mão estendida para tocar nós dois. O Bigfoot havia criado uma escultura da nossa família. Nossa família impossível, maravilhosa e secreta. Eu não sei o que o futuro reserva. Não sei quantos anos mais me restam, ou o que acontecerá com minha neta quando eu me for. Não sei se o Bigfoot estará sempre aqui, mas sei de uma coisa. Recebemos um presente extraordinário. Tivemos a permissão de ver além dos limites normais do mundo. Experimentamos uma conexão que transcende espécies e lógica e tudo o que pensávamos saber sobre o que era possível. A tragédia que trouxe minha neta para mim foi a pior coisa que já aconteceu à nossa família. Mas o que floresceu daquela tragédia, a vida que construímos juntos com nosso guardião da floresta, foi lindo e precioso. Eu não trocaria esses anos por nada. É aqui que deveríamos estar. Esta é a vida que deveríamos viver. E esta criatura, este ser impossível e maravilhoso, estava destinada a fazer parte dela. Esta é a nossa história. Esta é a nossa verdade. Este é o milagre que nos salvou.